Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando agora com notícias fresquinhas do nosso Mengão queridão para você ficar por dentro de tudo nessa preparação do Flamengo até o jogo contra o Bahia. Vou trazer novidades para vocês, situação envolvendo também, né? Contratação, Henrique, eu já falei sobre isso. O Flamengo vai contratar, ainda dá tempo de o Flamengo contratar um novo centroavante, um novo atacante, um novo reforço. E quando será a data limite realmente? Até quando o Flamengo pode contratar? E a situação envolvendo Anthony Martial? Realmente o Flamengo tem negociações, o Flamengo tem interesse? Na verdade, o jogador afastou o Flamengo, né? De uma possível contratação, de uma possível chegada do jogador no mais querido do Brasil. Vou falar também sobre as palavras do CEO do Fortaleza, que soltou o verbo aí sobre a situação de clubes contratando sem condições financeiras. Também deixou a entender, né? Deixou a entender que ele não é a favor do fair play financeiro, mas sim está de acordo com o que o Flamengo realmente vem fazendo aí nos últimos anos. Elogiou bastante realmente o Flamengo, da forma como o Flamengo trabalha. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no canal. Convido você a se inscrever, dá essa moral pra gente, inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre a preparação do Flamengo, a preparação, programação que o Flamengo tem até o jogo da próxima quinta-feira contra o Bahia. O Flamengo recebe o Bahia no Maracanã pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Mengão queridão que venceu o primeiro jogo lá na Fonte Nova no último dia 28 de agosto. O Mengão queridão tem aí agora, né, hoje, amanhã e quarta para se preparar. E na quinta-feira o Flamengo recebe o Bahia. O Flamengo se reapresentou no CT do Ninho do Urubu hoje por volta das 9h30 da manhã. Nesse exato momento o Flamengo está finalizando a primeira preparação da semana em prol desse jogo. Lembrando que hoje, daqui a pouco, também o Flamengo tem a apresentação oficial de mais um reforço. O Flamengo irá apresentar Gonzalo Plata, contratação que foi contratada agora, a última contratação dessa janela. Atacante equatoriano que chega para reforçar o mais querido e mais amado do Brasil. Amanhã o Flamengo volta aos treinos na parte da tarde, às 15h30. Também amanhã tem a Media Day, tá? Questão de marketing ali, para elaborar o produto do Flamengo, tudo e muito mais. Amanhã, treino e Media Day. Hoje tem um treino, né? Teve o treino, tá finalizando. E a coletiva de apresentação de Gonzalo Plata, daqui a pouco. Amanhã tem treino às 15h, também Media Day. Quarta-feira também o treino acontece às 15h30, horário de Brasília. Já na quinta-feira o Mengão queridão recebe o Bahia aí pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Eu separei aqui algumas possibilidades de o Flamengo avançar a próxima fase da Copa do Brasil. Como o Flamengo venceu o primeiro jogo lá em Salvador, o Flamengo vencendo o jogo ou até mesmo empatando na quinta-feira, o Flamengo avança a próxima fase. Vamos dar um exemplo: 1-1, 0-0, 2-2, o Flamengo avança. Se o Flamengo vencer por qualquer resultado, show de bola, o Flamengo vai avançar mais bonito ainda. Agora, do lado do Bahia, caso o Flamengo perca para o Bahia, vamos dar um exemplo de 1-0, o Flamengo, como venceu o primeiro jogo de 1-0, vai para as penalidades máximas. Resultado de 2 ou mais gols, resultado positivo para o Bahia que avança. Então o Flamengo precisa ficar de olho para esse jogo contra o Bahia na próxima quinta-feira. O Flamengo pode contar com alguns reforços também em relação aos jogadores que estão se recuperando, como é o caso de Arrascaeta, Dela Cruz, Léo Pereira e Gabigol. O Flamengo não vai poder contar com os novos contratados porque não deu, né? Eu posso falar assim, não deu tempo de poder inscrever os jogadores nessa fase da Copa do Brasil. O Flamengo avançando, sim, pode contar com os atletas na próxima fase. Então, torcer aí para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Flamengo que fez aí, se falando em contratações, né?
Flamengo que fez aí 4 contratações nessa janela. Infelizmente o Michael se lesionou, vai passar mais ou menos uma semana fora ainda. Mas temos aí o Gonzalo Plata, temos aí o Alexandro e o Carlos Alcaraz. Vamos torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Se falando em contratações, entrando grana, saindo grana, né, tem a situação do fair play financeiro, que vem dando muito o que falar. Depois do John Textor do Botafogo alfinetar o Flamengo, foi a vez do CEO do Fortaleza, que é o Marcelo Paes, ele se pronunciar em prol, mas não cutucando o Flamengo, tá, gente? Inclusive ele usou o Flamengo aí como exemplo para os clubes se estruturarem no futebol brasileiro e não passar, eu posso dizer assim, o pé pelas mãos, né? Contratar além do que eles realmente podem adquirir para ficar com dívida, tudo e muito mais. E o Marcelo Paes falou o seguinte, olha só: não sou a favor de limitação de salários, né? Deixando claro aí que ele não é a favor de limitação de salário em relação ao fair play, ou seja, porque o fair play vai ter um limite. Então ele deixando claro que não é a favor do fair play, nem mesmo de contratações, desde que o clube demonstre a capacidade de fazer isso com as suas receitas. Por exemplo, olha só o exemplo que ele usou: o Flamengo é um bom caso para isso. É um clube que consegue receitas altíssimas por competências e consegue assim contratar grandes jogadores e pagar seus salários, sem infringir qualquer questão financeira de fair play financeiro. Ou seja, deixando claro, mesmo que não haja o fair play financeiro, o Flamengo tem a capacidade de poder contratar, pagar os seus salários de jogadores em dias, os funcionários tudo em dia, tudo bonitinho, não atrasa ninguém. O Flamengo tem a capacidade também de conseguir receitas altíssimas. Com isso o Flamengo tem sim, né, a capacidade de também fazer grandes aquisições, fazer grandes contratações. O que o Marcelo Paes quis falar foi isso: ele não é a favor da limitação, mas os clubes precisam estar cientes que não pode passar o pé pelas mãos. Essa é a verdade. Então tá aí, né, as palavras do Marcelo Paes. Lembrando que teve uma reunião nessa última segunda-feira lá na Assembleia da CBF, na sede da CBF, justamente tratando sobre esse assunto. Tiveram lá São Paulo, Fluminense, Palmeiras, alguns dirigentes também do clube de Série B e Série C também estiveram presentes. Só que tem alguns clubes que não são a favor do fair play financeiro. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro: você é a favor ou é contra? Realmente poderia ser implementado um fair play financeiro no futebol brasileiro? Sim ou não? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se falando agora sobre contratação de possível substituto para Pedro, eu sempre venho falando sobre isso. Gente, dificilmente isso pode acontecer, a não é que aconteça. Hoje tem a data limite, é hoje, para o Flamengo contratar um novo jogador, novos reforços, mas o foco do Flamengo é, né, o objetivo do Flamengo era a contratação de um substituto para Pedro. Mas enfim, será que realmente vale a pena o Flamengo fazer as investidas em novas contratações? Em uma nova contratação, por exemplo, para substituir o Pedro? O Anthony Martial, francês, 28 anos, é um nome que o Flamengo vinha tendo contatos, sim, tá? O Flamengo vinha tendo contatos com o jogador. Só que a pedida salarial do atleta, também um tempo de contrato, fez assim, afastou o Martial do Flamengo. O próprio jogador afastou-se do Flamengo, porque ele pede 2 milhões por mês e 3 anos de contrato com o Flamengo. Está com 28 anos, ficaria no Flamengo até os 31 anos. Tudo bem, questão da idade, tudo bem. Só que a pedida salarial do jogador foi um ponto, posso dizer assim, crucial para o Flamengo se afastar dessa contratação. Possa ser que aconteça, Henrique, possa ser que aconteça. A data limite vai até hoje, meia-noite tem a data limite para o Flamengo anunciar uma nova contratação. Mas a princípio, o Flamengo deve continuar com o que tem no elenco. O Flamengo vai garimpar reforços caseiros, posso falar assim. E o principal nome é o de Gabriel Barbosa, como já falei para vocês. Outro ponto de Martial é que o jogador tem um histórico de lesões
que são assustadores. E isso tem assustado o Flamengo, tá, gente? Não é no último ano agora, não, que ele tem lesões, não. Desde o início da carreira que ele tem um histórico de lesões que é assustador. E outra coisa, o jogador, o último jogo que ele fez foi em dezembro de 2023. Dezembro de 2023 foi o último jogo de Anthony Martial. Então, assim, hoje, se você pegar, hoje, sinceramente, eu vou ser sincero pra vocês, tá? Com todo respeito ao Martial, eu já falei sobre isso aqui, mas não valeria a pena fazer essa loucura. 2 milhões por mês, 3 anos de contrato, com um jogador que tem um histórico de lesões, tá? É um jogador que se lesiona fácil. Fácil. Então o Flamengo está certo. Nesse caso aí o Flamengo está certo. Ah, poderia buscar outro nome? Poderia, só que o tempo é curto, gente. Hoje é a data limite para fazer qualquer uma contratação. O Flamengo já sabe disso. Então é Gabigol que vai para o jogo. Eu já falei para vocês sobre o vídeo da manhã. Gabigol e Tite está voltando a ter uma relação, né? Eles precisam fazer isso, se aproximar, ter aquela união, ajudar o Flamengo, toda a união em prol do Flamengo. E claro, nós torcedores também vamos apoiar, sim, com certeza. E vamos em busca dessa vitória na próxima quinta-feira. Vamos em busca contra o Vasco no dia 15. E vamos em busca da vitória no Maracanã no dia 19 contra o Peñarol. E seguir os caminhos das vitórias. Essa é a realidade. Então vamos aí torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Possa ser que aconteça, o Flamengo anuncie alguma contratação, mas isso é muito difícil. A chance disso acontecer é de 1%, eu posso falar assim, né? De 100%, 1% a chance de acontecer. Então, a gente já pode aqui se conformar que o Flamengo vai ficar assim com o que tem. Com, eu posso dizer, as pratas da casa. Então, vamos torcer aí para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Tamo junto, forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.